Domingo, dia 24 de maio, né? Estamos vindo aí de uma lua crescente em Virgem. Hoje, né, no domingo, a lua ainda está em Virgem, né? E uma semana que nos conduz aí para acontecer lá na madrugada do domingo, né? Uma lua cheia, né, em Sagitário. Então, temos poucos aspectos para nos preocupar, mas um muito preocupante, né, que é a quadratura de Marte em Touro com Plutão em Aquário. Essa quadratura vai acontecer durante toda essa semana, né? Esse final de semana que passou, mas o resto da semana, Marte está se conduzindo no signo de Touro e tende a ser muito persistente, né, muito teimoso nas suas ações. Enquanto Plutão em Aquário, né, fala sobre a nossa resistência em relação à nossa forma de pensar, né? Então, essas coisas elas podem trabalhar junto, né? A gente pode ser muito teimoso na forma de agir porque a gente tem, né, um jeito de pensar, mas elas também podem acabar, né, sendo trabalhadas de forma separada. De uma forma geral, Touro tende a ser mais tradicional, né, e Aquário mais inconvencional, né, ou seja, tende a ser mais a, afetuoso, né, da rebeldia assim, de ser contraventor em relação ao pensamento comum, né, de pensar de uma forma diferente. Então, esses dois lados, né, da nossa existência podem se conflitarem, né? Então, a gente vê essa semana que passou já um atentado na Casa Branca, uma tensão muito grande sobre o acordo, né, de cessar fogo da guerra com o Irã. Então, a gente vê muitas coisas acontecendo e uma tensão, né, no ar, tensão causada aí por esses dois astros que falam sobre essa energia, né, masculina, né, que pode ser colocado em movimento através de Marte, né, ou através de um excesso de vontade, né, de Plutão. Então, isso é o principal aspecto, né? Então, sempre que a gente tem um contato entre Plutão e Marte, né, eu falo para vocês, cuidado com situações perigosas, né? Então, energia elétrica, subir em altura, velocidade, né? Então, tomar cuidado no trânsito. Então, toma cuidado com essas situações onde você vai lidar com essas energias, né? Tanto a energia de Marte como a de Plutão. Também com gente, né, que perde o controle, que acaba ficando, de certa forma, irracional, né, perdendo o controle emocional, explodindo emocionalmente. Então, cuidado com essas situações também, né. De uma forma geral, é o que mais preocupa. Então, a gente tem, falei semana passada, a gente tem a Vênus no signo de Câncer, né, que vai, sim, de uma forma bastante importante, sobrevalorizar ou, né, ajudar, né, o feminino, principalmente o feminino que está ligado com a ideia da maternidade, né, do cuidar, do alimentar, cuidar, tratar, né, tudo isso está relacionado com o signo de Câncer e com o arquétipo da mãe. Vênus, né, uma energia feminina, um signo feminino, né, Vênus, um grande benéfico, né, um planeta benéfico, que está se conduzindo para fazer uma grande conjunção com Júpiter, que é um outro grande benéfico que está aí terminando a sua passagem por Câncer. Então, isso apazigua, né, equilibra
essa tensão tão grande que existe aí entre Marte e Plutão. Não elimina, como eu falei para vocês, né, cuidado quando vocês precisarem usar a energia, né, energia física de Marte, a energia desse desejo, vontade de Plutão, cuidado com essas situações, mas, né, esses planetas em Câncer, né, planetas positivos, né, benéficos, num signo onde eles ficam relativamente fortes, né, então equilibra esse cenário, né. Na verdade, eu acho que é isso que está forçando, né, inclusive vários países pedirem, né, para que os Estados Unidos cheguem aí num acordo de paz. Essa necessidade de paz, né, de equilíbrio, né, de sensação de segurança. Que eu falei para vocês, né, nas semanas passadas, que hoje a gente tem uma necessidade de segurança muito grande, porque esses planetas em Câncer, eles pedem, eles solicitam que a gente tenha algum equilíbrio emocional, alguma paz, né, emocional. E do outro lado, né, Marte em Touro vai causar, né, na gente uma busca muito grande por uma segurança material, né. Então esse é um cenário aí que vai durar todo esse mês, né, e aí entrando em junho a gente vai ter uma mudança de cenário, né, uma mudança bem importante de cenário, porque Júpiter e Vênus vão para Leão, né, e Marte vai para Gêmeos, né. Então aí a gente hoje precisa de segurança, mas amanhã a gente vai ter uma necessidade muito grande de se vender, de se mostrar, de provar o nosso próprio valor, né? Mas não vamos adiantar, né, as reflexões, né? Vamos falar do agora. Agora a gente está vivendo um momento onde a gente tem que entrar em acordo com essa necessidade de segurança nossa interna. E a gente tem, né, Urano em Gêmeos, Sol em Gêmeos e Mercúrio em Gêmeos. Então, os três planetas significadores da consciência, né, da inteligência, no signo de Gêmeos, que é um signo mental, do elemento ar, né. Então, clichê falar que isso melhora muito, né, ou nos possibilita melhorar muito a comunicação, né, a fala, aquilo que a gente escreve, aquilo que a gente fala, a informação que a gente transmite, né. Mas vai um pouco além, né, porque a gente pode entender isso como de uma forma mais profunda, né. E aí eu poderia falar de Cabala aqui para vocês, né. O Urano, né, assim como ele representa o Keter, né, que é a coroa na Cabala, né, Urano ele é a oitava superior de Mercúrio, né? E Mercúrio, né, como diz a mitologia, é o mensageiro dos deuses, né? Então Mercúrio é a conexão que a gente tem, né, da nossa mente racional, humana, concreta, com a mente cósmica, né? Então hoje a gente tem o signo de Gêmeos sendo aí inspirado pela mente, né, essa mente racional, né, Mercúrio, a mente cósmica, Urano, né, e o Sol, né, que é exatamente a nossa razão, né, a nossa mente, aquilo que a gente consegue enxergar, os valores que a gente consegue vislumbrar, né. Então, o Sol está nos fazendo olhar nesse momento para os valores de Gêmeos, né. E aí a gente tem esse jogo de Mercúrio e de Urano no mesmo signo, aumentando muito nossa capacidade de intuição, né, de inteligência, que essa nossa inteligência seja bafejada pela intuição. Gêmeos é assim,
Gêmeos, a capacidade de Gêmeos é desenvolver o primeiro atributo da mente, né, que eu gosto de chamar de curiosidade. Então, em Gêmeos, o indivíduo ele tem aquela necessidade de conhecer, né? Muitas vezes ele não precisa se perguntar o porquê, né? O porquê aquilo, o porquê isso, mas ele fica satisfeito em saber, né? É... Então, Gêmeos é desde o professor, né, do grande comunicador, até, né, a gente conhece o fofoqueiro que gosta de pegar aquela informação e passar para frente, né? Então, a gente precisa olhar em todos os espectros, né, do que é possível. Então, muitas vezes eu falei aqui para vocês sobre Gêmeos e pela necessidade que a gente precisa, né, de não só pegar a informação, receber a informação e passar para frente, né, que muitas vezes a gente precisa saber a fonte, a gente precisa saber de onde saiu, se aquilo realmente é verdade, né. E essa necessidade da verdade, essa busca, né, por uma informação real, né, ela vai vir lá na lua cheia em Sagitário, né, que é exatamente, né, o signo que é o buscador da verdade, né. Então, enquanto o Gêmeo se preocupa com saber, né, Sagitário vai se preocupar com o significado daquilo, né, para que aquilo serve, aquilo é mentira ou é verdade, né? Então, a gente tem já um cenário que a gente pode falar de política aqui, e a gente já vai ter já pode ver na mídia um cenário onde várias notícias são criadas, informações são levantadas, muitas vezes sem embasamento, né? E isso vai tomando uma proporção muito grande, né? Então, se eu pudesse dar um conselho para vocês, é que, né, busquem várias, porque o signo de Gêmeos propicia isso, né? Busquem várias fontes, né? E através dessa intuição tão forte agora nesse momento, tentem entender quem está dizendo a verdade, né? Lá no domingo, né, da madrugada do domingo, a Lua forma uma Lua cheia em Sagitário e muita coisa que está aparecendo agora que parece, né, que, que demonstra ser assim uma notícia inventada pode ser confirmada lá nessa Lua, né? Muita coisa que a gente está tratando agora como talvez como fofoca pode, pode, né, ser revelada lá na Lua cheia em Sagitário, né? Ou pelo menos a gente vai ter essa sensação de que isso é necessário, né? Isso vai ficar mais nítido, né? Que a gente precisa encontrar um caminho para achar, né, uma forma de lidar com a informação. Urano, nesses anos que Urano vai passar em Gêmeos, Urano vai cobrar de uma forma, na minha visão, né, uma forma pesada, as pessoas que lidam com a informação, né, e acabam usando a informação de forma errada, né. Assim como o Plutão, né, Plutão em Aquário, inclusive nesse momento, Plutão, né, em Aquário faz um trígono para Urano em Gêmeos, ou seja, esse campo do conhecimento, né, de que forma eu recebo a informação, de que forma eu passo essa informação para frente, se eu checo, se eu vou verificar se é verdade, tudo isso vai precisar ser coordenado, né? Vai precisar ser alinhado. E aqui eu não estou falando sobre criar leis para proibir, né, o indivíduo de falar isso ou falar aquilo, né? Na verdade é exatamente o contrário, né? Plutão em Aquário vai pegar pesado nas pessoas que tentarem restringir, né, a palavra de cada um, né?
E na verdade, nesse emaranhado de pessoas falando, a gente vai precisar encontrar esse caminho, né? Esse trilho da verdade, né? Para achar, para nos colocar nesse mundo onde tanta informação é divulgada, né? E com pouco tratamento, vamos dizer assim. Então, eu já dei uma dica, uma das possibilidades, né? Lua cheia em Sagitário. Então, as, as, as coisas, muitas revelações podem acontecer, muitas fofocas que as pessoas estão criando agora podem, né? A gente pode saber a verdade lá na frente. Uma outra coisa que eu vi, né, nessa semana é que, embora a gente tenha essa tensão, né, grande entre Marte em Touro, né, e Plutão em Aquário, a Lua na sua passagem pelos signos cria momentos interessantes, né? Então hoje a Lua tá em Virgem, amanhã a Lua tá em Libra, vai fazer um grande trígono, né, com exatamente esse Plutão em Aquário, né, e esse Urano, primeiro com Urano, né, em Gêmeos, depois com o Sol, né, então vai formar um grande trígono, né, que é a presença de 3 trígonos, né, formando um triângulo equilátero. Então, isso acontece amanhã, então amanhã ótimo dia aí para comunicação, né, para a gente ter essa atividade comercial também. E a Lua passa aí por Libra, então vai passar segunda, terça, quarta em Libra, vai criar bons momentos aí onde a gente pode desenvolver a comunicação, né, e esse tom mais diplomático. Passando em Libra também, essa Lua faz quadratura para Vênus, depois faz quadratura para Júpiter, indicando que alguma iniciativa, né, alguma atividade cardinal, né, são signos cardinais, Libra e Câncer, alguma iniciativa a gente tem que colocar nesse movimento. Depois, lá no dia 28, a Lua entra em Escorpião, né, e aí vai formar, no dia 28, essa Lua faz uma posição uma posição com Marte em Touro, né, que é um momento onde os desejos ficam à flor da pele, né, lembrar que Lua é uma energia feminina e Marte uma energia masculina, né, então muito de energia sexual, né, e de atração pode ser ativada nesse dia, né, quinta-feira, dia 28. E aí, no dia 29, restante do dia 28 e dia 29, a Lua também em trânsito faz um grande trígono para Vênus, né, para Vênus em Câncer e para o Júpiter em Câncer, então também, embora Escorpião, a Lua em Escorpião fale sobre processos, né, de mergulho, né, emocional, processos onde você vai às vezes ter que lidar com emoções, não só emoções muito positivas, né? Talvez você tenha que lidar com algumas emoções mais pesadas, mas esses trígonos falam que esse processo vai acontecer de uma forma positiva, de uma forma relativamente fácil, né? E aí, isso acontece ali dia 28 e 29, dia 28, 29, 30 também, ainda tem um pedaço do dia ainda com a Lua em Escorpião, para acontecer ali, né, para acontecer na madrugada, como eu falei, na madrugada do domingo, a Lua cheia, né, em Sagitário, a Lua cheia em Sagitário, né, que é uma oposição com o Sol, que vai acontecer entre 4 e 5 horas da manhã, da madrugada, entre 4 e 5 horas da madrugada. Lembrar que antes de formar, né, no grau 9, essa Lua cheia, a Lua também faz uma oposição ali com Urano, né, que também
pode trazer ou mostrar alguma possibilidade de fatos surpreendentes, né? Alguma surpresa, alguma para quem, por exemplo, vai numa balada, né, da sexta, aliás, do sábado para o domingo, pode aí ter alguma surpresa, né? Surpresas pode ser positiva ou negativa, né? Mas algo surpreendente pode acontecer. E, como eu disse, das 4 às 5 horas da manhã, forma ali a lua cheia em Sagitário, que é um domingo, né? Um dia onde a gente geralmente vai descansar, vai fazer alguma atividade recreativa, então é próprio, né, para uma lua cheia em Sagitário, onde uma das possibilidades também é que a gente se divirta, né, que a gente busque o bom humor, né, e tratar a vida com um tom mais leve, não tão pesado, né. Então eu acho que é isso, e isso cai muito bem, né, porque nesse final de semana aí, dia 30, 31, Marte já está ali, já está caminhando no signo de Touro, já está fugindo dessa quadratura com Plutão, né, em Aquário, então realmente o clima tende a ficar mais leve, né. Como eu disse, durante a semana existem boas possibilidades, né, a Lua passando em Libra, depois a Lua passa em Escorpião, mas faz aspectos positivos ali para Vênus e Júpiter, né? E quando ela entra em Sagitário lá no final de semana, tem ali a tensão, né? Porque faz uma oposição com Urano, mas depois ela faz oposição com o Sol e a coisa tende a ficar mais divertida, vamos dizer assim, né? Então acho que é isso, né? Eu acho que esse mês, esse finalzinho de maio, começo de junho, a gente tem que aproveitar, né, essa conjunção que vai se formar ali de Vênus e Júpiter em Câncer, tentar entender o que isso muda na nossa vida, né, e se preparar, né, porque depois que eles entrarem em Leão, o negócio fica mais corrido, né, fica mais movimentado. Então acho que é isso, né? Quero lembrar vocês, se você puder, dar um like nesse vídeo, compartilhar. Se você vê pelo YouTube, né, hype esse vídeo, vou agradecer muito, né? E só posso desejar uma boa semana para vocês. Um abraço e tchau.